Os irmãos, eu queria convidar os irmãos para estarmos meditando na palavra do Senhor, mas antes eu quero parabenizar aqui e destacar. Joana me lembrou ali agora há pouco que nós temos novos universitários, né? Tem vários jovens aí que vão iniciar na faculdade, né? Na universidade. Clarinha, arquitetura, Dudu, educação física, Esté, psicologia, Me ajuda aí, psicologia, né? Muito bem. Quem mais? Sóstenes é o quê? Direito, muito bem, tá vendo? Direito, psicologia, arquitetura, educação física. Maeli é fisioterapia, tá vendo? Cada um numa área, né? Muito bem. Parabéns a vocês, não sei se faltou mais alguém, se tem mais alguém, né? Mas parabenizar a vocês, né? E que Deus esteja abençoando a vida de vocês. A gente já tem Lívia ali que está em psicologia, né? Lívia, Eduarda também que já estão... Já é terceiro período, Lívia? Terceiro período, né? Muito bem. Eduarda está um pouquinho mais à frente e outros, né, jovens também que estão aí na universidade. Mas parabenizar, né, os calouros, né? O pessoal que está começando, que vai começar. Que Deus abençoe a vida de vocês. E estudem, né? Estudem, né? Quando a gente começa na faculdade é que a gente vê o quanto é importante estudar. Então, que Deus esteja abençoando vocês. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, do 1 ao 13. Mateus 3, do 1 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Muito bem, esse texto fala a respeito de João Batista, fala um pouco de Jesus, é claro, mas eu queria mais uma vez orar com os irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. E nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa nos falar, nos dar compreensão, entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. É assim que pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui do Evangelho de Mateus, e eu queria falar justamente sobre isso, sobre o Evangelho. O Evangelho aonde ou no qual está a nossa fé. Evangelho esse que o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Evangelho, que eu creio que a maioria sabe o significado, evangelho quer dizer boas novas, ou boas novas, boas notícias de salvação. Quando os anjos aparecem ali aos pastores que estavam no campo guardando suas ovelhas, anunciando o nascimento de Jesus, eles diziam, né? Eis que trazemos boas novas, né? Boas notícias de alegria que são para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu Cristo, né? Nasceu o Salvador, nasceu o Messias, enfim. O Evangelho é essa mensagem de salvação, é essa mensagem desde não apenas o nascimento de Cristo, mas e principalmente a sua morte e ressurreição, é a mensagem que nos traz a salvação, é o ato de Deus, é o plano de Deus em nos salvar, em nos resgatar do pecado para a sua maravilhosa luz, nos resgatar novamente para a comunhão com Deus. João Batista, como nós lemos aqui, é aquele que começa nos tempos aqui de Jesus, já falando do Novo Testamento, ele começa pregando esse evangelho. Poderíamos dizer que é o início aqui, ou cumprindo a missão dele, que era de preparar o caminho do Senhor. João Batista vem com esse prenúncio, né, esse pré-anúncio do Evangelho, e ele traz a mensagem. Aqui o texto diz que ele dizia, o versículo 2, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E eu queria dizer justamente isso para a nossa meditação nessa manhã. O Evangelho começa com essa palavrinha aqui, que na verdade é uma atitude que é crucial, que é indispensável, que se chama arrependimento. O Evangelho começa com arrependimento, porque somente por meio do arrependimento é que nós podemos ouvir a mensagem de Deus. Somente por meio do arrependimento é que nós temos uma única chance de, como a gente diz, nos conectar novamente a Deus. É por meio do arrependimento. Por isso que a mensagem de João, ela é sintetizada, resumida aqui por Mateus ao escrever o Evangelho. É claro que ele pregava muitas outras coisas, mas Mateus, de forma resumida, está relatando aqui, escrevendo e dizendo: olha, João dizia assim, ele surgiu dizendo assim: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento, palavra que significa, tem uma palavra do grego, né, metanoia, né, trazendo para o português, que significa mudar a mente, ou mudar a forma de pensar. É uma mudança de pensamento. No Antigo Testamento vai trazer a ideia também de tornar atrás, ou voltar atrás, ou dar meia volta na direção de Deus. Esse é o arrependimento. Mas, irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu disse, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, a salvação de todo aquele que crê. E não pode existir o Evangelho, porque, eu poderia dizer assim, a porta de entrada para a mensagem do Evangelho, o início de tudo, a introdução é arrependimento. É necessário arrependimento em nossas vidas para que de fato estejamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de salvação, ela só ganha eficácia em nossas vidas. Nós só podemos dizer que de fato a mensagem do Evangelho nos alcançou quando em nossas vidas existe arrependimento. Então, é muito importante refletirmos sobre isso. O texto vai dizer aqui que João começa a pregar sobre arrependimento e vai dizer que muitas pessoas da Judeia, o versículo 5 aí diz, né? Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Veja que o texto continua dizendo no versículo 6 que as pessoas vinham, né, de várias regiões, e olha como elas vinham, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. As pessoas vinham e, após entenderem essa mensagem, elas confessavam os seus pecados. Elas eram batizadas por João ali mesmo, no rio Jordão. Mas
o versículo 7, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, ele vai dizer assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Veja que muda o tom do discurso, muda a mensagem. E agora João fala de maneira mais dura, de maneira mais forte. Quando ele viu que fariseus e saduceus estavam indo aonde ele estava batizando, ele começa a dizer para aquelas pessoas: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Por que João muda a sua mensagem? O versículo 8 vai dizer que ele fala de arrependimento também, Deem fruto que mostre o arrependimento. Em outras traduções diz: produzam frutos de arrependimento. Mas João muda aqui o tom do discurso, ele muda um pouco aqui, sabe por quê? Um pouco é modo de falar, mas ele vai muito duro aqui, sabe por quê? Porque João agora está vendo que diante dele ali estão pessoas, conhecedores das Escrituras, religiosos e muito religiosos, muito zelosos em sua religiosidade, muito tradicionais em sua religiosidade. Mas veja que há um detalhe aqui no texto. Se você olhar, o que o texto fala antes é que as pessoas vinham confessando seus pecados e eram batizados. Aqui diz que os saduceus e fariseus vinham para onde ele estava batizando. Mas não diz que eles estavam confessando os seus pecados. Não diz que eles estavam se submetendo àquele batismo, aceitando o batismo de João, que representava o arrependimento e a confissão dos pecados. Aqui há uma atitude diferente. Talvez aqueles fariseus e saduceus estivessem ali apenas para assistir, apenas para observar, apenas como meros espectadores. E é isso que nós precisamos refletir. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente olha para esses textos, que tem, principalmente nos evangelhos, a gente olha e a gente vê, tem aqui João Batista, tem aqui as pessoas, muitas que vinham da Judeia, de Jerusalém, ali da região do Jordão, e tem agora outros personagens, saduceus, fariseus. Por último vem Jesus, o último versículo que a gente leu, mostra que Jesus vai lá para ser batizado. E a gente precisa olhar para esses textos e tentar, como a gente diz, entrar na história, entrar no texto e pensar: quem sou eu nessa história? Aonde eu me localizo? Se eu estivesse lá, quem eu seria desses personagens? Em outras palavras, irmãos, qual é a nossa atitude? O que nos difere dessas pessoas? Porque aqui pessoas religiosas vão até João, mas elas não vão para serem batizadas, elas não vão para se arrependerem, elas não vão para confessar os seus pecados, elas vão apenas para assistir. Talvez para depois criticar, talvez para perseguir, porque na verdade, talvez não, é isso que acontece depois. João, assim como Jesus foi, João foi perseguido, foi morto. E por que é que João foi morto? João Batista, quem conhece a história sabe. João Batista foi preso pelo rei Herodes. Por quê? Porque ele havia dito a Herodes que não era lícito, que era pecado, que ele estava errado em pegar a esposa do seu irmão para ser sua esposa. Ele estava vivendo em adultério, mas ele era o rei, então estava deliberadamente vivendo em pecado. E por causa disso João Batista é preso, e por causa disso depois, por um pedido da esposa de Herodes, quando a filha dela dança ali diante dos nobres ali, do pessoal, da cúpula ali da sociedade, então ela vai e pede, ela diz à sua filha: peça a cabeça de João Batista em um prato. E é isso que acontece. E João perde a sua vida por isso. Mas tudo começou aqui, com esse pessoal que foi lá. Por isso que João diz: olha, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João denunciou o pecado de Herodes para que ele se arrependesse, para que ele se consertasse e para que ele fizesse a vontade de Deus.
E aqui João fala de maneira forte, porque essas pessoas, saduceus e fariseus, eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que que havia a promessa de salvação, que o Messias estava para vir. Eles sabiam, mas eles não queriam se arrepender. Por isso que a mensagem do Evangelho não penetra o coração deles, ou da maioria deles. E o que nós precisamos refletir em nossas vidas é quem nós somos diante do Evangelho. Se somos como aquela multidão que está ali diante de João Batista, aquela multidão que confessa os seus pecados, que se arrepende, ou se somos como aqueles religiosos que não confessam, que não se arrependem e que depois perseguem, ou que são apenas, como eu falei agora há pouco, meros espectadores do Evangelho. Quantas pessoas viram os milagres que Jesus fez? Quantas pessoas viram tudo que João pregou? E Jesus fala sobre isso, né? Lá na frente, tem uma passagem, eu não vou lembrar a referência, mas que Jesus diz: olha, João Batista veio, e o que vocês fizeram com ele? E ele pregou, né? E vocês criticaram porque ele andava pelo deserto, né? Como diz o texto aqui, porque ele comia gafanhotos, porque ele vivia uma vida diferente, e vocês criticavam. João era o esquisito, era o estranho. Aí Jesus diz: agora eu estou aqui. Aí ele diz: vocês me chamam agora de glutão, né? De beberrão, porque eu como e bebo com pecadores. Nada estava bom, porque o que faltava na verdade era arrependimento. E muitas vezes, irmãos, o que falta em nossas vidas é arrependimento. Muitas vezes nós estamos acostumados com as nossas programações, as nossas tradições, as nossas festividades, com tanta coisa do nosso meio gospel, né, do nosso meio evangélico. E às vezes a gente quer, né, aquele louvor que toca o nosso coração, que nos emociona, aquela palavra que nos emociona também, que nos fortalece, enfim. Mas se não houver arrependimento, se o louvor que é ministrado, se a palavra que é pregada, que é ensinada, não produzir em nós esses frutos de arrependimento, será tudo em vão. E às vezes a gente fica olhando, né, para a vida dos outros, e a gente começa a olhar para os pecados dos outros, a gente começa a apontar, e tem muita coisa errada, e tem muita gente assim tal, e a gente esquece de olhar para nós. Olha para o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, meus irmãos, quando fala da ceia, quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Se nós podemos julgar, eu sempre digo, tem uma pessoa que a Bíblia nos autoriza a julgar, uma pessoa só, nós mesmos. A Bíblia diz, Paulo vai dizer: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Tiago vai dizer, né, quem é você que julga o servo alheio? Nós somos autorizados a julgar a nós mesmos, mas às vezes a gente olha demais para os pecados dos outros e esquece que nós precisamos a cada dia, eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa a cada dia de arrependimento. Arrependimento. Isso não pode faltar em nossas vidas. Não pode faltar. Qual era a diferença? Eu sempre gosto de citar esse exemplo. A diferença entre Saul e Davi. A diferença é que Davi, talvez, se a gente for olhar, não sei se a gente pode fazer esse juízo de valor assim, mas talvez Davi tenha cometido os erros equivalentes, iguais ou piores, não sei, mas se botar numa balança os erros, os que estão relatados nas Escrituras, Davi e Saul, talvez não haja muita diferença. Estou falando dos pecados, mas há uma diferença que é muito clara. Davi era o homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por ser um homem que se arrependia, por ser um homem que se quebrantava diante de Deus, por ser um homem que reconhecia os seus pecados, por ser um homem, e os salmos estão cheios de orações, de declarações, de hinos de Davi ali, se derramando na presença de Deus, dizendo: olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram, enquanto eu não me quebrantei diante do Senhor. A Bíblia está ali de maneira clara, Davi confessando os seus pecados. Quando o profeta Natan vai lá e fala com Davi, ele havia cometido adultério. E Davi reconhece o seu pecado.
Davi se arrepende, Davi confessa os seus pecados. Mas Saul não. Veja quando Samuel vai até Saul. Das vezes que Samuel vai até Saul, a gente vê aquele, por exemplo, aquele episódio onde ele deveria, não vou lembrar o povo agora que eles foram para a batalha, mas a ordem era que não ficasse nada ali vivo, não restasse nada. Mas Saul deixa ali os animais, né? E ali quando Samuel chega e questiona, ele diz, não, foi para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ah, desculpa esfarrapada, né? Foi para oferecer sacrifícios ao Senhor que eu preservei os animais com vida. Saul sempre tentava justificar os seus erros, os seus pecados. Tentava dar uma desculpa, tentava terceirizar a responsabilidade. Tentava, como a gente diz, tem uma palavra que eu vejo o pessoal às vezes falar, tentava desdobrar a situação. Eu vejo os presos, né, eles dizem assim, tentou dar um desdobro na linguagem deles, né? Tentou enrolar, tentou enganar, aquele jeitinho, né? Então, Saul era assim. Meus irmãos, quantas vezes a gente age desse jeito? A gente tenta justificar de todo jeito. A gente terceiriza a responsabilidade. A gente olha, mas e fulano que fez isso aqui, que é pior do que o meu pecado? Às vezes a gente faz assim. Porque isso é quando não há arrependimento. Eu vi essa semana, eu não lembro quem foi, mas eu vi alguma coisa aí, algum vídeo na internet, e falando sobre relacionamentos, né? E às vezes as pessoas têm um monte de você hoje curso para aquilo, aí tem uma fórmula, aí tem aqueles vídeos que colocam assim, olha, eu vou lhe dar 5 dicas, né? Aí começa aquele negócio, tem aquela tal daquela aula grátis, né? Que depois vai lhe vender um curso, alguma coisa, uma estratégia. E eu não consigo lembrar quem era o pregador, a pessoa que estava falando, mas ele disse assim, olha, o que falta na verdade, nos relacionamentos, estava falando de casamento, de família, ele disse, sabe o que é que falta? O que falta na verdade é obediência à palavra, é arrependimento, é conversão, é isso que falta. Não precisa de tanta estratégia, de tanta coisa. O que falta realmente é seguir o que está na palavra de Deus, é obedecer à palavra. Não tem por que tantas estratégias, tanta coisa que o pessoal é obedecer à palavra. O evangelho, meus irmãos, é uma mensagem simples. Olha o que diz, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. É arrependimento. E João, eu não li o restante aqui do texto, mas ele vai falar justamente, olha, arrependam-se porque vem após mim aquele que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo que a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, é uma mensagem de arrependimento, de salvação, mas que é muito claro em mostrar que há um juízo de Deus, que nós temos responsabilidades diante de Deus, que nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, às vezes a gente complica, coloca tanta coisa. Arrependimento. Tinha um pastor que ele dizia assim, 4 letras, O, B, D, C. Ele dizia, o alfabeto do crente é esse, 4 letras, né? Quem antigamente chamava o alfabeto do ABCD, né? Quando a gente era criança, tinha aquele atabuado, o alfabeto, aí tinha o ABCD. Então, obedecer. O que falta muitas vezes é isso. O texto, voltando aqui para o texto, João, ele fala aos saduceus e fariseus de arrependimento, eles deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem, no versículo 9, viu? Só para vocês se situarem aí. Ele diz assim, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Se fosse hoje, a gente poderia trazer trazer esse texto e dizer, olha, não pense porque você é membro de uma igreja evangélica, porque você é batizado, porque você tem 20, 30 anos de evangelho, de igreja, sei lá, que isso é suficiente. Precisamos ter em nossas vidas a cada dia arrependimento. Esse é o sentido da nossa adoração, do nosso culto. O texto de Romanos 12, 1 e 2, pode colocar aí, Romanos 12, 1 e 2, o que é que o apóstolo Paulo diz, né? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Para aí no versículo 1, veja. O apóstolo Paulo está dizendo de maneira clara. Sabe qual é o culto racional, o culto consciente, a adoração consciente de vocês? Ele está dizendo, é apresentar o corpo, a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Evangelho exige de nós sacrifício. Por que é que o Evangelho exige de nós tanto sacrifício? Sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, sacrificar o nosso tempo, sacrificar às vezes os nossos sonhos, os nossos planos, às vezes o nosso lazer. Sabe por que é que exige tanto sacrifício o Evangelho? Porque o Evangelho é a mensagem do sacrifício que Deus fez para nos resgatar, para nos salvar. Deus sacrificou o seu Filho. Deus sacrificou o que Ele tinha de melhor. Por isso Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ora, se Deus para nos ter de volta, imagine que, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, confortáveis, assentados, ouvindo louvor, louvando junto com os irmãos, para que a gente tivesse a nossa vida hoje em comunhão com Deus, Deus sacrificou o seu único Filho. Ele se fez homem, habitou entre nós e fez o maior sacrifício. Por isso que qualquer sacrifício que eu e você venhamos a fazer ainda é pouco, não consegue alcançar a grandeza do sacrifício que Cristo fez, que Deus fez por nós. Mas por que é que a igreja exige tanto? Por que é que a pessoa tem que servir, você não tem que fazer nada porque você não é obrigado a nada. Agora, se você quer andar com Deus, se você quer viver o Evangelho, se você quer viver a sua vida com Deus, você vai ter que sacrificar. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que a gente critica tanto a tal da teologia da prosperidade, essas mensagens coachings que tem hoje, motivacionais, essa coisa. Não é que nós não acreditamos em milagres, não é que nós não acreditamos que Deus faz, que Deus dá vitórias, que Ele abençoa, não é isso. Mas é porque a essência do Evangelho, meus irmãos, é sacrifício. Se não houvesse o sacrifício de Cristo, não existiria Evangelho. Se não houvesse a ressurreição, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, a nossa pregação. A gente ia estar perdendo o nosso tempo. Mas ele diz, não, mas de fato Cristo ressuscitou. Ora, e se Ele ressuscitou é porque Ele morreu, é porque Ele foi sepultado, é porque Ele fez o sacrifício por nós. É por isso que essa é a essência do Evangelho. E é por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia. Por isso que eu falei que sacrifício é arrependimento diário. A cada dia, tome a sua cruz e me siga. E Paulo, no texto aí de Romanos 12:1, ele está dizendo, o culto racional, o culto consciente, ele é quando nós oferecemos, nós entregamos. Por isso que eu disse, é oferecido, é voluntário, você não é obrigado a sacrificar nada. Agora, se você quer andar com Deus, você tem que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, um sacrifício, uma vida que de fato, meus irmãos, um sacrifício vivo, que ele está dizendo aqui, é que eu tenho que oferecer a minha vida o melhor. Eu não posso oferecer o tempo que sobra. Não é o tempo que sobra, se der certo, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Se der certo, eu vou lá ajudar na obra de Deus, vou ajudar lá na igreja. Não é assim. É um sacrifício que tem vida. Lembra quando Davi vai lá, aquele texto lá de Crônicas, acho que é 1 Crônicas 29, quando Davi ele diz, eu não vou oferecer sacrifícios que não custem nada. Davi vai lá para oferecer um sacrifício e o dono lá do terreno, acho que é Araruna, o nome dele, se eu não me engano, e ele diz, está aí o terreno, está aí a terra, está aí os animais. Aí Davi diz, não, diga o preço que eu vou lhe pagar o preço. Em outras palavras, eu vou lhe pagar bem pago, porque eu não vou oferecer sacrifícios que não custem nada a Deus.
Sacrifício vivo, santo, separado, consagrado para Deus. Essa é a vida que, como diz o texto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Mas ainda tem o versículo 2, né? Romanos 12, 2. Coloca aí o versículo 2 que ele vai dizer assim. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo vai, né? Todo mundo vai para a igreja dizendo: eu quero que seja feita a vontade de Deus, eu quero ali, hoje eu quero ouvir a vontade de Deus, eu quero ouvir Deus falar. Né? Assim a gente vem para ouvir a voz de Deus, né? Seja pelo louvor, seja pela pregação, e todo mundo quer conhecer a vontade de Deus. Aí o texto aí está dizendo: se você quer conhecer a vontade de Deus, primeiro, ofereça-se como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Ofereça a sua vida. Primeiro vá lá e cultue a Deus, porque é assim no culto, né? Primeiro a gente entrega, primeiro a gente louva, a gente adora, e depois, por meio da palavra, vem a resposta de Deus. E aí ele vai dizer agora, ó, não se amoldem. Ele está falando de arrependimento nesse texto. Não se amoldem. Tem outra versão que diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, não vivam de acordo com o padrão desse mundo. Já viram como os valores do mundo têm cada vez mais? Eu estava refletindo esses dias, e as coisas vêm cada vez mais assim, chegando perto da gente. E às vezes quando a gente olha, elas já estão já estão em nosso meio. Os valores do mundo, eles estão cada vez mais, fazem parte da nossa realidade. Vou dar um exemplo clássico, né? Família. Pegando o exemplo lá, por que é que João Batista foi morto? Porque ele denunciou o pecado do adultério deliberado, sem arrependimento, sem confissão, sem conserto do rei Herodes. É por isso que ele foi morto. Mas, vejam, e também porque ele denunciou o pecado e a falta de arrependimento dos religiosos que foram ali até ele. Ele disse: raça de víboras, produzam frutos de arrependimento. Mas vejam, a família, os valores que a sociedade traz, mas isso já faz parte do nosso meio. E hoje a gente convive, né, com a deterioração da família, com esse desgaste, né, porque a família tem muitas vezes tem perdido o valor para muitos cristãos. Eu não vou nem falar do mundo aí fora. Cada vez mais comum em nosso meio o divórcio. Eu vi um pastor falando essa semana já em torno de 50% de divórcios entre os casamentos entre cristãos. Isso é muito. Divórcio, o adultério, a fornicação. As pessoas, é comum hoje, não porque a sociedade, o namoro hoje em dia, e eu pensando sobre isso, eu digo que são coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. São coisas que a gente diz assim, todo mundo sabe, é verdade. Todo mundo sabe que o adultério é pecado, que a fornicação é o sexo fora do casamento, né, ou antes do casamento. Todo mundo sabe que isso é pecado. Mas a gente tem que falar sobre isso, lembrar as pessoas sobre isso, porque a nossa sociedade, ela já, para o mundo aí, isso já é mais do que normal. Quem escuta a gente falar sobre isso diz: pessoal, isso são uns loucos, uns fanáticos e tudo. Mas o problema é que a gente tem que pregar isso para os cristãos. Tem que lembrar aos cristãos que isso, meus irmãos, continua sendo pecado. É por isso que tem uma turma querendo atualizar a Bíblia. É por isso que tem uma turma querendo muitas vezes mudar. Eu vi uns vídeos essa semana, eu não sei por que apareceu no meu stories do Instagram, porque eu sei que muita coisa vai daquilo que você tem interesse, mas algumas são sugestões da inteligência artificial ali. Mas eu vi uns vídeos essa semana que, meus irmãos, misericórdia. Quem já viu as igrejas inclusivas? Eu vi um vídeo ontem, tinha um encontro de casais, né? Eu não sei se foi por isso que apareceu, mas apareceu um vídeo, aí tinha culto de casais. O culto de casais, não vou entrar em detalhes, mas era totalmente inclusivo, para vocês terem uma ideia. Esse era um culto de casais, era uma igreja. Aí eu entrei na página, eu vou ver que igreja é essa. Aí era uma igreja, né? Esqueci agora o nome, era um nome diferente, mas era uma igreja e estava todo mundo, né? Todos os casais eram esses casais inclusivos, do arco-íris, né? Você já sabe o que é que eu estou falando, né? Então era isso, né?
Todos os casais cristão, assim, ó, um púlpito, uma Bíblia, igualzinho. E aí? Meus irmãos, por mais que a gente tenha que amar, né, depois fui ver os comentários, que a gente vê e vai olhar os comentários. Amar, acolher, é uma coisa, mas nós precisamos ensinar o que o Evangelho ensina, o que a palavra de Deus ensina. Por isso que Paulo está dizendo, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Isso é arrependimento, é mudar. Lembra que eu falei do significado de metanoia, né? É mudar a forma de pensar. Nós precisamos ser transformados. E Jesus disse aos discípulos em João 15, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, o que nos limpa, né, de toda essa sujeira dos valores, é que se pode chamar de valores do mundo, mas dos conceitos aí do mundo, o que pode nos limpar é a palavra de Deus. Então, como eu falei agora há pouco, o que falta muitas vezes, meus irmãos, é arrependimento e é obediência. É a gente entender que nós não podemos encarar os pecados como coisas normais. Assim como eu falei do adultério, da fornicação, o sexo fora do casamento. Mas tem muitas outras coisas que são pecados também. Porque também não adianta. Aí, veja que é uma crítica, né? Esses movimentos da turma do arco-íris aí, o que é que eles às vezes alegam? Vocês criticam, mas no meio de vocês, quantas pessoas traindo, quantas pessoas vivendo uma vida dupla, né? Vivendo uma vida de hipocrisia e tudo, e é verdade. Então nós precisamos, voltando ao que eu falei desde o começo aqui, arrependimento. Não precisamos julgar ninguém, nem devemos julgar ninguém, nós devemos, como eu falei, julgar a nós mesmos. Precisamos de arrependimento, de conserto em nossas vidas. Não é consertar a vida dos irmãos, é consertar a nossa vida. Foi o que Jesus disse. Jesus disse, né? Hipócrita, antes de você olhar o cisco lá que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Primeiro, meu irmão, eu preciso me arrepender e consertar a minha vida, para que eu possa não julgar e condenar aquele que está em pecado também, mas para que eu possa ajudá-lo, estender a mão para resgatar, estender a mão para restaurar, para que a igreja possa ser de fato esse lugar onde as pessoas são incluídas para serem tratadas e restauradas e transformadas pelo Evangelho. Essa é a verdadeira inclusão, é para transformar as pessoas pelo Evangelho. Mas isso precisa começar a partir da vida de cada um de nós. Mas a fofoca também é pecado. Mas comprar e não pagar, né? O veaco, né, que a gente chama, isso também é pecado. Não honrar com os seus compromissos, isso também é pecado. Julgar as pessoas, condenar as pessoas com a nossa língua, né? Isso também é pecado. E tantas outras coisas, meus irmãos, todos nós somos pecadores, precisamos a cada dia de arrependimento. Não somos juízes da vida de ninguém, apenas da nossa vida. Por isso, que o versículo 10 de Mateus, voltando para Mateus 3,10, João Batista vai dizer assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está deixando claro aqui que a mensagem do Evangelho, ela nos mostra que há um juízo de Deus. Lembra que Jesus disse, uma vez ele disse assim: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. E a gente olha assim, que contradição é essa, né? Jesus, o príncipe da paz, o nosso Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus que veio trazer paz entre nós e Deus. Agora ele está dizendo, parece que Cristo se equivocou, ele disse, não pense que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas ele explica, ele disse, eu vim trazer divisão entre as pessoas. É isso que João está dizendo aqui. Ao mesmo tempo que ele traz a mensagem de salvação, mas essa mensagem é uma mensagem que traz juízo. Ele vem para dividir as trevas da luz.
Porque onde a luz chega, as trevas elas se dissipam. A palavra de Deus diz isso. Jesus vem, o evangelho é uma mensagem de salvação, porém traz juízo também. Veja, a justiça de Deus ela é perfeita, porém faz parte da justiça de Deus a sua misericórdia. As duas coisas andam juntas. Mas o que João está dizendo aqui, olha, vocês precisam de arrependimento. O evangelho é a mensagem de salvação, mas é preciso arrependimento porque há também uma mensagem clara aqui de juízo. Porque Jesus voltará como juiz, não mais como salvador. Ele voltará para estabelecer o seu juízo. É por isso que o versículo 13 vai dizer que ele veio para ser batizado. E João diz, não, mas o Senhor não precisa, né? A continuação da história, João insistiu para não batizar Jesus, porque ele não tinha pecados. E se aquele batismo representava arrependimento e confissão de pecados, por que que Jesus seria batizado? Mas ele vai e diz, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus precisava cumprir toda a justiça. O texto de Mateus 4,17, para concluir, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem de João, Jesus começa a pregar, está aí no capítulo seguinte, o capítulo 4 de Mateus. Meus irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. A nossa fé, nós somos evangélicos porque a nossa fé está no evangelho. O evangelho que Cristo pregou. E esse evangelho começa com arrependimento. Jesus também começa a pregar e a ensinar dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Nós temos a responsabilidade de, diante de Deus, nos arrepender. Não pode faltar arrependimento, nenhum dia sequer em nossas vidas. Que nós possamos ter como realidade em nossas vidas, como algo realmente que fazemos a cada dia, arrependimento. Como eu disse, essa é a porta de entrada do evangelho, é o arrependimento. Eu e você, cada um de nós precisamos nos arrepender. Nós não somos perfeitos. Como eu disse, nós não somos juízes da vida dos outros, nós somos juízes da nossa vida. É o evangelho, é a palavra de Deus quem disse que nós devemos examinar e julgar a nossa própria vida. Então que essa possa ser de fato a realidade em nossas vidas. Nós não podemos viver um evangelho onde não há arrependimento. Que possamos guardar isso em nossos corações. Eu quero orar para a gente concluir e vamos passar para a escola bíblica. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. E ela nos ensina, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor, da Tua graça, das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O quanto nós precisamos, Pai, de arrependimento em nossas vidas. O quanto precisamos, ó Deus, estar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar, Senhor, as nossas culpas, dizer o quanto nós precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Mas precisamos, Senhor, mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Nós precisamos, ó Deus, mudar e nós não conseguimos sozinhos. Somente com a Tua graça, com o Teu perdão. Somente, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos fortalecendo, agindo em nossas vidas, é que nós podemos estar diante do Senhor. Por isso nós pedimos nessa manhã, pedimos o Teu perdão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa perdoar a cada um de nós e nos fortalecer, Pai, para que possamos andar em Tua presença, para que possamos, ó Deus, remidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado, que possamos viver de uma maneira diferente, lutando contra o pecado, lutando contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra os maus pensamentos que muitas vezes nos vêm, lutando contra tudo isso, para que possamos de fato negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz a cada dia e seguir ao Senhor, seguir a Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, antes de ir para a escola bíblica, só lembrar os irmãos que a gente já está muito perto, né, do